Então vamos falar hoje de problemas, de pepinos, de abacaxis, ok? Como eu prometi, eu vou trazer para vocês um caso prático e para a gente ter toda a liberdade para falar desse caso prático, a gente não vai citar nomes nem de pessoas, nem de instituições, tá certo? A gente vai falar do caso prático de maneira genérica, de maneira a proteger as pessoas, né? De maneira a proteger as instituições e de maneira a evitar qualquer problema, né? O objetivo nosso aqui é bem técnico, então a gente não está aqui para falar bem ou mal de A, B ou C, a gente está para analisar uma situação tecnicamente, tá certo? Então qual é a situação, né? A gente está falando de um leilão de banco, tá? E um leilão de banco, lei da alienação fiduciária, tá certo? E uma arrematação de um imóvel anunciado, né, como avaliado em 198 mil, eu estou lendo aqui que eu estou com o notebook pegando os valores exatos aqui, tá? Avaliação de 198 mil, tá? Preço de mercado otimista, 300 mil. Preço de mercado pessimista, 240 mil. Então vocês veem que só de diferença de avaliação aqui, já tem aqui uma gorjeta de uns 40 mil reais no mínimo, alguma coisa entre 40 mil e 100 mil, entre 40 e 100 mil reais só de margem em cima de uma avaliação que não está muito boa, né? Eu critico muitas avaliações, mas mais do que criticar a avaliação, de falar de conflito de interesse, de falar de deficiência de avaliação, a gente tem que entender que a avaliação não é ciência exata, entendeu? Eu posso avaliar agora um determinado bem e você vai fazer um negócio, comprar esse bem para revender esse bem daqui a um ano, né? Então eu não tenho bola de cristal, por melhor que eu faça a avaliação, para saber quanto vai estar esse imóvel daqui a um ano, né? Então a gente usa algumas técnicas, a gente usa de experiência, a gente usa muito inclusive de trocar opinião entre especialistas para a gente minimizar erros, mas a avaliação não é uma ciência exata, principalmente de imóvel. E até nesse caso aqui que é apartamento, é uma avaliação até um pouco mais simples, mas no caso de uma casa a avaliação é muito mais complexa, de um lote, de um galpão, de salas comerciais, né? Então são avaliações complexas, tá? Então, retornando aos números aqui, então a gente tem um leilão com... Opa! O notebook aqui começou a apagar aqui, mas é só descanso de tela. Então, uma avaliação pelo banco de 198 mil, tá certo? Esse imóvel passou por primeiro leilão e segundo leilão sem lances, esse imóvel veio para o banco e foi arrematado em leilão de banco, tá? Então, a avaliação 198 mil, a avaliação intermediária que eu peguei aqui, né? Entre a pessimista de 240 a otimista de 300, eu não peguei nem no meio, não, eu considerei 260, tá? Então, ok. Aí tem os custos aqui envolvidos, uma série de custos calculados, alguns cenários, tinha o cenário de compra à vista e o cenário de compra financiada. Então, nesse caso, optou-se por fazer a compra financiada, tá? Eu não vou passar todos os números não, senão fica bem chato, pessoal. Isso. Então tá, eu não vou passar todos os números não, porque senão fica bem chato a nossa conversa aqui, ainda mais que o Instagram, né, ele não tem aquela funcionalidade da gente compartilhar a tela, né? Então, vamos tocando aqui. Então, vamos pegar só uma análise mais simples, tá? Considerando a arrematação desse imóvel. Ah, tá, e eu esqueci de falar, né? Então, esse imóvel, acho que eu nem tenho o lance mínimo aqui mais, deixa eu ver. Eu acho que eu não tô com... Não, tenho. O lance mínimo era 127.908 e a arrematação foi por 135.001, né? Então, em relação ao valor da avaliação do banco, esse imóvel foi comprado com desconto de 32%.
Em relação a essa avaliação de 250, já dá 48%, né, de desconto. Se eu subir aqui para 300, né, esse desconto já vai para 55%. Tá? Então, tudo bem, foi feita a arrematação, optou-se por utilizar financiamento, tá certo? E aí que começaram os problemas, foi feito o financiamento, foi feita a aprovação prévia, né, do financiamento, tudo certinho, as simulações, o negócio feito via correspondente bancário. Para quem não sabe, o correspondente bancário, ele é uma extensão do banco, ele é um terceirizado, entre aspas, um parceiro do banco, como se fosse uma mini agência, uma micro agência, que consegue funcionar até dentro da casa da pessoa, se for o caso. Né? Geralmente, quem já tem um tempo de mercado tem um escritório, mas não é obrigatório ter, e ele precisa ser certificado, precisa ser uma pessoa jurídica, e ele se associa ao banco e ele faz os processos, né? Ele faz as análises, recebe toda a documentação, faz a simulação de financiamento, que até a gente mesmo pode fazer pelo site, né, de alguns bancos, e ele toca todo esse processo e já te passa a aprovação ou a reprovação, já te fala qual que é o valor que você pode financiar, o valor total do financiamento máximo em função da sua renda e o valor máximo da prestação, né? Então, o ideal é fazer isso antes do leilão, né? Tudo bem, foi feito, tá? Até não foi feito por esse correspondente, foi feito numa outra situação há mais tempo, né? Mas depois foi refeito depois do leilão, que já se sabia que estava tudo ok. Então, ok. Então, aprovado o financiamento, né? Então, vencido o leilão, faz-se o pagamento da entrada, né? E posteriormente já entra com o processo oficialmente para fazer o financiamento, com todas as documentações pelo correspondente bancário, né? Então, o que aconteceu? Nesse caso, qual que é o abacaxi e qual que é o pepino, né? Durante as simulações, foram recebidas algumas simulações, optou-se por determinado cenário, né? E ao assinar o contrato, nessa correria de pandemia, né, todo mundo evitando aglomeração, todo mundo com recursos até um pouco prejudicados, né? Várias questões aí, comércio, algumas coisas que você não consegue usar. Então, o cenário para a gente ter que tomar bastante cuidado, né? Então, foi feito tudo ok. E a primeira coisa, o correspondente informou o pagamento, né, das taxas à vista na celebração do contrato de financiamento. O contrato de financiamento habitacional, ele tem valor de escritura pública, né? Então, se você compra à vista, você precisa levar aquele contrato, né, celebrar aquele contrato via cartório de notas e pagar as taxas de cartório de notas, que não são baratas. Eu vou dar só uma referência para vocês, né, nessa faixa de preço aqui, tá? É alguma coisa por volta de R$ 2.500, R$ 3.000, tá? Deixa eu até ver o que foi considerado aqui, que foi estimado, né? Foi estimado nessa faixa aqui, ó. Considerando o negócio à vista, né? Se fosse utilizar o cartório de registro e o cartório de notas, está dando um total de R$ 6.000 para as duas taxas. Então, vamos rachar no meio para simplificar. Não é exatamente assim não, mas só para simplificar o raciocínio. Então, foi considerado aqui R$ 3.000, que seria para a taxa de cartório de notas, né, para a celebração dessa escritura. Porém, no financiamento, o contrato ele já tem valor de escritura, tá certo? Claro que nós sabemos que existem taxas, tudo que você faz num banco existem taxas, e aí é o primeiro alerta, né? Os bancos inventam taxas, criam uma série de taxas que nem eles sabem às vezes o que significa. Isso já houve problemas no passado aí com o Banco Central, e eles meio que melhoraram um pouquinho, mas no Brasil nunca fica 100%. Sempre tem ali alguma coisa que não é muito legal. Então, tudo bem. Então, ao agendar a assinatura do contrato, né, e aí já é dentro do banco, e quem cuida de tudo isso é o correspondente, né, em parceria com o banco, foi informado, né, eles tratam como taxas à vista, né? Então, na celebração do contrato, você tem que pagar algumas taxas à vista. Como a entrada já tinha sido paga, né, em função dos prazos de leilão, então sobravam taxas à vista.
Normalmente essas taxas à vista tendem a não ser muito altas, tá? Varia muito de banco para banco, mas por que ela tende a não ser muito alta? Porque você vai ter um trabalho, nesse caso do correspondente, que ele é remunerado pelo banco, tá certo? Ele não é remunerado pelo comprador. Então, é como se fosse uma infraestrutura do banco, está dentro dos custos do banco e já está embutido em todos os negócios que o banco faz, todos os custos, né? Inclusive salário, ar-condicionado, manutenção de prédio, infraestrutura de tecnologia de informação, tudo isso já está embutido nos custos das empresas em geral, né? Você não fica cobrando isso do cliente. Você pode até alocar esses custos, mas você não fica cobrando isso do cliente. Então, quando foi informado o valor das taxas à vista, o correspondente informou por volta de R$ 3.600 de taxas à vista. Lembrando que, celebrando o contrato, se fosse à vista, no cartório de notas, né, eu estimei por volta de R$ 3.000 aqui essa taxa. Então, o banco cobrar R$ 3.600, eu considerei assim, uma coisa absurda, uma coisa totalmente sem sentido. E questionei, inclusive, por escrito, isso. E a resposta foi evasiva, sabe? A resposta foi evasiva. Pedi, inclusive, memória de cálculo desses valores para mostrar, eu sei que não se refere a uma taxa só, por exemplo, uma das taxas que a gente sabe que existe são seguros, né? Que são obrigatórios. Então, eu pedi memória de cálculo e não recebi essa memória de cálculo, tá? Essa memória de cálculo não foi passada, eu passo depois e tudo, e chega a hora de assinatura. Só um minutinho, pessoal. Meu filho apagou a luz aqui, criança é meio sapeca, né? Vamos retomar aqui. Nosso raciocínio aqui, tá? Então foi pedido o detalhamento dessas taxas e te mando depois e tudo, e chega a hora, já está agendado, né? Com o gerente do banco, inclusive, vamos para a assinatura confiando que está tudo ok, tá? Então, na hora de fazer essa assinatura, por descuido, e aí eu sempre falo com o pessoal, leiam tudo, tomem cuidado, né? Mas houve alguns descuidos nesse processo. E o que acontece? Primeiro, a taxa da simulação está diferente da taxa que está explicitada no contrato. Então, a taxa da simulação é a taxa TR mais 7,25%. Tá? Essa foi a taxa escolhida, e informada e formalizada. No contrato, ficou a taxa, ao invés de TR mais 7,25, ficou a taxa TR mais 8,50, tá? Essa chamada de taxa de balcão. E ao lado do contrato tem um local para colocar uma taxa com desconto, que seria essa taxa de 7,25, né? Porém não foi colocado, entendeu? Então, ao questionar, né, o correspondente falou, não se preocupa com isso aí é detalhe, o que vale mesmo é o que está no sistema. Claro que não, vale o que está no sistema, sim, do ponto de vista operacional, do ponto de vista jurídico, vale o que está no contrato. E o ponto de vista jurídico, ele prevalece sobre o sistema deve executar o que está no contrato, né? Então, esse foi o primeiro problema, tá? Mas foi assinado o contrato, mesmo com esse problema, né, com a intenção de que isso não fosse tão grave, que isso fosse resolvido. A questão das taxas que foram questionadas, aí no momento da assinatura, aí não tem jeito de esconder, né? Então, a gente tem os comprovantes. O que foi cobrado? Foi cobrado, deixa eu ler aqui o nome, tá, pessoal, que está no documento. R$425, tá? Essa aqui até não está detalhado no documento, mas é pago para uma seguradora, tá? Então é uma taxa de seguro no valor de R$425, isso é completamente normal, aceitável, tá? Nos financiamentos existe o seguro obrigatório, mas foi cobrado também uma taxa chamada tarifa de avaliação de bens recebidos em garantia.
essa taxa tem um valor de R$ 3.100, tá certo? E mais um prêmio de seguro, danos físicos no imóvel, R$ 13, muito tranquilo também. Morte e invalidez permanente, R$ 49,40, também muito tranquilo. Então, somando aqui 49,40 com 13, né? 52, menos de R$ 53 dessas taxas aqui de seguro, mais 400 e pouco, vamos pôr R$ 500 de seguro, tá? Completamente aceitável, isso está dentro da lei, está certinho. Claro que valor de seguro varia de uma seguradora para outra, né? Mas aí não é uma coisa para ficar se prendendo, perdendo tempo, se vai pagar 400 ou 500 reais de seguro, isso não vai fazer diferença, tá? Mas aí, dentro desses R$ 3.600, o que pegou? R$ 3.100 de taxa de avaliação. Então, o questionamento foi, a que se refere essa taxa? E aí as respostas evasivas, essa taxa é padrão, isso não é resposta, né? Então, qual que é a argumentação? Essa taxa não se aplica, a meu entender, eu não sou dono da verdade, mas a meu entender, essa taxa não se aplica à arrematação de imóvel via leilão, tá certo? Essa taxa se aplica em compra e venda normal. E mesmo em compra e venda normal, essa taxa custa R$ 750, tá certo? Que é a taxa que você paga para que o engenheiro vá ao local, avalie aquele imóvel para ver se ele vai servir como garantia, se aquele valor informado é o valor real. Muitas vezes ele até coloca um valor um pouco diferente, tá certo? Isso faz parte. Mas além de definir o valor da garantia, né? Exemplo, alguém fala que está negociando um imóvel a 200 mil, o engenheiro chega lá e fala, não, eu avalio esse imóvel em 150. Então, como garantia, eu só pego ele como 150. Se o negócio ficar de pé dessa maneira, ótimo. Se não ficar de pé, melou, o financiamento acabou, não vai acontecer. Então, isso é normal, isso existe e a taxa custa R$ 750. Mas no leilão, a meu entender, não se aplica. Por quê? Porque, por lei, para levar o imóvel a leilão, já é feita a avaliação. Essa avaliação que é feita durante o leilão, ela já está embutida nos custos do leilão e ela é somado com a dívida do ex-mutuário. Tá certo? Então, quando você vai para a disputa no leilão, todo o custo que o banco teve, não é só essa taxa de avaliação, independente do valor dela, né? Então você tem a dívida do ex-mutuário e o banco soma a essa dívida todas as despesas que ele tenha para levar aquele imóvel a leilão, para documentar o ITBI que ele pagou, cartório, notificação, tudo que ele puder, ele dá até uma carregada na mão, entendeu? Então vamos dar um exemplo simples. Se a dívida era, vamos supor, 100 mil, né? Essa dívida vai virar 120, 110 mil, porque você vai ter 10, 20 mil aí de despesas ao longo daquele processo para executar a dívida e a Caixa joga isso tudo na conta do ex-mutuário, na dívida dele. Então a dívida dele aumenta, ele não deve só o que ele devia, só os juros, ele ainda deve essas despesas. Então não tem sentido, a meu ver, cobrar parte dessas despesas de novo de quem está arrematando, aquilo já está no preço, tá certo? Então, tudo bem, mas mesmo assim foi celebrado o contrato de financiamento é uma coisa complicada, a gente tem que tomar muito cuidado para não perder negócio por causa disso. Então, optou-se por celebrar o contrato, sim, para não perder, né, toda aquela situação, para não gerar um desconforto, mas questionar depois, tá? Então, logo em seguida foi questionado. Questionado onde? Com quem tocou o processo, que foi o correspondente bancário, tá certo? E, infelizmente, qual foi a resposta do correspondente bancário? É assim mesmo. Então, essa resposta não é interessante, tá? Mas, na hora que foi solicitado ao correspondente que ele fizesse uma intervenção no sentido de resolver, de cancelar o contrato ou de fazer um aditivo no contrato, uma correção em função desses problemas, tanto da taxa de juros, que está diferente da taxa acordada, né, quanto dessas taxas abusivas que foram cobradas, o correspondente não se mostrou propenso a ajudar, não assumiu a responsabilidade pelo trabalho e simplesmente disse, procure o gerente do banco. Né? O gerente do banco foi quem teve a menor participação, porque o processo todo, vamos simplificar, vamos pensar em terceirização, certo?
você tem um negócio e terceirizou para alguém aquela atividade e pagou uma comissão para alguém fazer aquela atividade para você. Então a pessoa fez toda a atividade e trouxe tudo pronto só para você assinar. Você vai assinar e pagar a comissão para aquela pessoa. Quando acontece um problema, quem tem que cuidar desse problema? É aquela pessoa que foi paga para fazer isso, é o terceirizado. Então, quando essa pessoa não se põe disponível a contribuir, então passa uma imagem ruim. Então, esse é o pepino do dia, tá? Pepino da semana, tá? Então, qual foi o procedimento? Tudo bem, então a questão precisa ser resolvida com o gerente? Vamos resolver a questão com o gerente. Então, foi feito contato com o gerente. Uma postura até muito interessante do gerente, de muito profissionalismo, de ouvir, de entender, né? E o que o gerente disse? Que um contrato desse tipo, ele é celebrado e lançado no sistema. Para simplesmente cancelá-lo, a agência, o gerente geral da agência, ele tem autonomia para fazer o cancelamento desse contrato no sistema, no mesmo dia que ele foi celebrado, até às 19h30. Imagino provavelmente que isso se deve ao fechamento do caixa do banco, né? A tesouraria fecha o caixa de banco e caixa de banco tem que fechar exato, se não fechar exato vai gente para a rua, né? Então eu imagino que o motivo seja esse. E a gerente ainda deixou bem claro, ela falou assim, não estou dizendo que é impossível, estou dizendo que eu só tenho autonomia para fazer dentro desse prazo. Então, como já tinha virado o dia, a gente falou assim, ó, eu preciso consultar, eu preciso ver com outros órgãos aqui especializados do banco para ver como proceder, né? E depois o gerente retornou e falou o seguinte, ó, a informação que eu recebi é que não vai ser possível o cancelamento do contrato, mas se for possível eu vou lutar para fazê-lo, e informou que o que pode se tentar vamos passar o processo para o departamento jurídico do banco, e o departamento jurídico dando parecer favorável, a gente faz um processo de distrato desse contrato. Aí faz o distrato e faz a celebração. Qual que é a diferença? O cancelamento é como se o contrato nunca existiu, então ele não vai gerar nenhuma consequência. Qualquer taxa eventualmente paga seria devolvida e, né, zerou tudo, aquilo não aconteceu, passou uma borracha ali, né? O distrato já é uma outra questão, que já envolve uma complexidade maior, né? O distrato vai depender muito de regras da própria instituição, como é que ela lida com o distrato. Então, a primeira coisa que eu perguntei para a gerente, agradeci e perguntei o seguinte, optando pelo distrato, esses valores que já foram pagos, porque se os valores que foram pagos estivessem certos, não tinha problema, aí faz o distrato, faz novo contrato, aproveita aquele crédito, né? Aí eu falei com ela, mas como tem valores que estão sendo questionados, além da própria taxa de juros, esse distrato, para que ele seja interessante, ele precisa garantir a devolução dos valores que foram pagos. Aí realmente nós vamos zerar e vamos começar de novo. E a gerente, infelizmente, ela disse com muita sinceridade, ela falou assim, não sei. Pessoal, quando uma pessoa me fala não sei, eu acho ótimo. O problema é quando a pessoa, para 10 perguntas, ela fala 9, não sei, né? Então, aquele assunto ali ela não conhece. Agora, o não sei é uma resposta ótima, sabe? É uma resposta humilde, né? E é uma resposta de quem falou o que sabia e o que não sabia realmente falou, não sei. Então, ela falou, ó, vou mandar para o jurídico, vamos ver a análise do jurídico e também vou perguntar isso. Mas eu não posso te garantir que o distrato vai gerar devolução dos valores. Então, qual foi a situação que a gente colocou, né, para defender aí o investidor? Se o distrato não gerar devolução dos valores, nos avise antes de executar qualquer coisa, né? Por quê? Porque pode ser que vale a pena, inclusive, continuar com esse contrato, mesmo com esses problemas, do que de cara já assumir uma perda desse valor, tá certo? Então, a gerente entendeu muito bem, a gente está aguardando o desenrolar. Hoje já é sexta-feira, né? Então não tivemos resposta ainda. Acredito que na próxima semana isso vai acontecer, tá certo? Então, o que fica de lição aqui, pessoal? Primeiro, eu acredito que isso aconteceu em função desse momento que a gente está vivendo,
que a gente não está numa situação 100% normal, trabalhando dentro da pandemia, saindo na rua de máscara, tomando cuidado, distanciando, toda uma burocracia para ser atendido. Você senta numa mesa de banco, vai pegar uma caneta, você já fica com medo da caneta, entendeu? Você vai imprimir uma coisa e acaba a tinta e você não acha quem recarregue o cartucho, porque tem muita coisa fechada. Então, tem uma série de dificuldades. Os próprios bancos também meio perdidos, a coisa não está muito legal. Mas a gente tem que aprender, faz parte da vida, né? O mundo não parou, não. Então, o que fica de lição aqui? Primeiro, sempre conferir, pessoal, tá? Sempre conferir aquela conferência besta, sabe? Aquela conferência que eu gosto de fazer muito, inclusive, tá? Que isso vale tanto para compra quanto para venda. Às vezes com o banco é meio difícil você fazer isso, mas acho que cabe, né, a nós, investidores, investidores, assessores, instrutores, etc., profissionais em si e os próprios clientes também, a cobrar isso das instituições, que elas sejam mais sérias. Se você vai assinar um contrato, o ideal é que você receba a minuta desse contrato preenchidinha, completinha, com antecedência. A gente sabe que contratos como esse, que são contratos de adesão, às vezes é difícil conseguir isso, né? E como você já está no negócio e não pode correr o risco daquele negócio dar problema, porque você já pagou uma entrada, então você fica numa situação meio desconfortável para negociar. Mas é o certo exigir, eu quero receber com antecedência a minuta desse contrato completinho, com todos os números, todos os valores. Eu quero receber o detalhamento de todas as taxas. Eu faço isso, por exemplo, com despachante, né? Eu uso pouco despachante, mas quando eu uso, eu faço isso. Se o despachante me falar assim, ó, você tem que pagar R$100, eu falo, R$100 se refere a quê? Se refere a certidões. Eu falei, eu quero o nome das certidões. Essa certidão custa 50, a outra custa 40. Entendeu? Porque uma hora vai chegar uma taxa de R$10.000 e vai falar assim, certidões, e R$10.000 pode ser uma certidão que custa R$500. Tá? Então a gente precisa acompanhar isso. E, inclusive, com os bancos. Por quê? Como é que os bancos funcionam, né? Nessa questão específica de taxas? O cara chega lá e cria um cardápio, uma cesta de taxas. Ele cria 1 milhão de taxas. Agora ainda está mais organizado porque já tem muito problema com o Banco Central, com consumidores, né? E eles melhoraram um pouquinho disso aí, alguma padronização de taxas, alguma coisa assim, mas os valores são diferentes. Mas, resumindo, tem taxas que os bancos não sabem o que significa. Você pergunta para o funcionário do banco o que significa essa taxa, ele não tem nem ideia. Aí ele fala assim, essa taxa pode ser referente àquilo. Não, não pode ser, ela tem que ser. Então, os bancos criam 1 milhão de taxas, um cardápio de taxas, e aí, dependendo ou do conhecimento ou da boa-fé de quem está trabalhando, ele vai salpicar taxas à vontade, igual quando você faz lá um prato e sai salpicando o tempero, sabe? Então não é uma coisa muito legal, não. Então a gente tem sempre que confiar desconfiando, né? E sempre que se sentir prejudicado, a gente, primeiro, ter tudo documentado, né? E a gente fazer valer nossos direitos. Então, uma das coisas que aconteceu, e eu elogiei aqui a postura do gerente, mas eu fui muito rígido com o gerente, né? Em nenhum momento eu deixei de tratar bem, mas eu coloquei muito claramente para o gerente, porque a primeira resposta que eu tive foi, não é possível cancelar. Do tipo, deixa assim como está. Então, qual foi a minha resposta? Se não for possível o cancelamento, aqui, numa conversa amigável, esse assunto vai chegar na ouvidoria do banco, esse assunto vai chegar talvez no Banco Central ou no âmbito jurídico. Então a gente vai tocar o negócio, mas esse assunto ele vai se desdobrar. E os bancos borram de medo disso, pessoal. Os bancos borram de medo. Na verdade, não só os bancos, grande parte das empresas, quando você coloca a palavra ouvidoria, ou quando você cita um órgão que é fiscalizador, que está acima daquela instituição, né? Então, pelo menos as pessoas que são mais profissionais um pouco, elas tendem a tremer um pouquinho, elas não querem passar por isso, tá certo? Então, o que é o caso? Foi um problema, é um problema que não está resolvido ainda, que a gente tem esperança que se resolva. Agora, vamos analisar o impacto desse problema, que é o mais importante que eu queria chamar para vocês aqui. Então, esse problema, a princípio, a questão da taxa, como a gente está num negócio para fazer uma compra e uma venda,
e colocamos no plano de arrematação aí, em função de algumas particularidades que não vêm ao caso, uma venda entre 12 e 24 meses, essa taxa, essa diferença aí de cerca de 1% de taxa, claro que ela faz diferença, mas ela é menos relevante do que uma pessoa que levaria aquele financiamento por 30 anos. Para quem for levar esse financiamento por 30 anos, 1% vai fazer muita diferença. Mas para quem vai segurar esse financiamento talvez aí por 8, 12, 24 meses, essa taxa não é tão relevante assim. Tá? Segundo, que essa diferença, vamos imaginar o pior cenário, né? Que se perdeu esse valor de R$ 3.600 e vai ter que discutir isso na justiça ou vai até deixar para lá. Né? Então, o que dá uma tranquilidade nesse caso? É o plano de arrematação, é a margem, entendeu? E é aqui que eu bato muito com o pessoal, que a gente tem que procurar negócios, eles não precisam ser maravilhosos, não precisam ser do outro mundo não, mas eles têm que ser suficientemente bons e suficientemente calculados, estudados, avaliados, para que as surpresas desagradáveis, elas não sejam vamos dizer assim, tragédias, entendeu? Então, dentro do nosso plano de arrematação, eu já tinha uma previsão de gastar R$ 3.000 numa coisa que eu imaginei que talvez fosse zero, tá certo? Mas já tinha uma previsão, tá? Então já tinha uma gordura, tá certo? Então, nesse caso, essa gordura estaria sendo queimada, talvez, tá? Então, essa é uma coisa. Então, primeiro é você fazer um plano mais conservador, né? Você tomar cuidado nos planos e não ser extremamente otimista e colocar assim, o ITBI vai ser tanto. A gente sabe que as prefeituras cobram ITBI de maneira equivocada. E mesmo que a gente faça recursos, etc., tem várias questões aí, mas não é uma coisa tão simples, então não dá para contar com o ovo na barriga da galinha. Eu faço análise assim, eu devo 5.000 de ITBI, a prefeitura vai me cobrar 10. A minha análise é assim, entendeu? A minha análise é assim. E não importa naquele momento da análise se isso não vai acontecer, se eu vou conseguir recorrer, se eu vou ser bem sucedido e de repente eu vou pagar 5 mesmo, mas na minha análise, pela experiência que eu tenho, nesse exemplo aí, eu colocaria 10. E se o negócio não parar em pé com 10, eu estou fora. Porque eu não quero deixar o meu lucro na mão da prefeitura. Eu não quero deixar o meu lucro na mão do banco, na mão do correspondente bancário, na mão do despachante, na mão do advogado, entendeu? Então, se você é um investidor, é você que faz o seu lucro. É você que define as condições do seu negócio. Todas as outras condições, você não tem tanto controle sobre elas. Você pode, mesmo com conhecimento, você pode tentar, você pode fazer uma série de situações, mas você não tem certeza, tá certo? Então, eu sou extremamente conservador no plano de arrematação na hora de fazer todos esses cálculos. Então, eu deixo muita gordura, e eu deixo a gordura justamente para ser queimada. Então, quando acontece uma situação dessa, não é que a gente vai pegar e vai falar assim, larga para lá. Não é assim também não, né, pessoal? A gente tem que ser profissional e a gente tem que cobrar o profissionalismo. Então, claro que a gente vai lutar por cada realzinho daquele ali, né? O dinheiro não dá em árvore. Eu até brinco com o pessoal, às vezes a gente está numa discussão, a pessoa fala assim, mas R$ 1.000 em 200 mil não é nada? Eu falo, não é nada não? Tá, então deposita na minha conta R$ 1.000, tem condição? Vamos fazer? Então pessoal, essa análise de R$ 1.000 em 200 mil não é nada, ela é equivocada. R$ 1.000 é R$ 1.000 em qualquer situação, assim como R$ 10 é R$ 10 em qualquer situação. O que pode se dizer é que eu tenho margem para queimar, mas você quer queimar sua margem? Não. Você vai queimar a sua margem na situação que você não tem controle. Ou deliberadamente, por exemplo, eu vou falar assim, eu não vou queimar R$ 3.000 no banco, eu vou dar R$ 3.000 de desconto para fechar o negócio rápido. Ou eu vou pegar R$ 3.000 e vou fazer uma benfeitoria nesse imóvel para ter mais liquidez. Isso é diferente, entendeu? Agora, eu não vou ser enganado deliberadamente, eu não vou aceitar qualquer coisa, eu não vou deixar de estudar o assunto, eu não vou deixar de questionar o assunto. Eu posso até no final não conseguir sucesso, eu posso concluir que eu estou errado, ou eu posso estar certo
e meu direito não ser respeitado, mas eu preciso fazer esse exercício. E, inclusive, esse exercício traz uma experiência absurda e traz um respeito absurdo no mercado, porque as pessoas começam a ver com quem está lidando. Entendeu? Então, assim, é uma experiência ruim, mas por outro lado, ela é altamente positiva. E aí vamos voltar aos números lá, né? Então, como eu falei, esse valor ele já estava mais ou menos aqui dentro dos planos, tá? Então, vamos pegar números aqui, só de maneira mais superficial. Por quê? Porque a gente não tem números reais aqui, porque o número da compra e venda, ele depende da venda. Né? E a venda é uma venda futura, então a gente pode fazer alguns exercícios, mas o número real realmente você só vai ter lá na frente. Né? Como eu falei, esse imóvel pode ser vendido por 300 mil, ele pode ser vendido por 260, na pior das hipóteses, 240, 250 mil, que esse imóvel, né, pode ser vendido. Mas também eu não sei exatamente quando esse imóvel vai ser vendido. Então tem algumas variáveis aí que não dá para a gente cravar, né? A gente vai cravar quando a história acabar. Mas só para vocês terem uma ideia, o que a gente tinha aqui nesse plano? A gente tinha nesse plano um lucro líquido estimado para um negócio à vista, né? Em um dos cenários, que a gente tem vários cenários, mas vamos pegar aqui um cenário que a gente tinha um lucro aqui de R$75 mil líquido, tá? É um lucro interessante, né? E no caso, isso representava 56%, né? No caso de financiamento, como você está trabalhando com menos capital, você está usando o capital de terceiro, nesse caso o capital do banco, né, que está financiando, a sua rentabilidade sobe, porque você colocou pouco dinheiro no negócio. Então, nesse exemplo aqui, ao invés de colocar lá 135, vamos arredondar aí 150 mil numa arrematação à vista, está sendo colocado aí 10, 15 mil, entendeu? Então, nesse caso aqui, a rentabilidade do negócio no financiamento, ela pula aí na faixa de 50, ela pula para a faixa de 200. Então é aquilo que a gente comenta, o financiamento, quando bem feito, ele é um ótimo negócio, tá? Só que o financiamento ele tem mais detalhes, porque você está sujeito a toda a legislação que envolve financiamento habitacional, ela é complexa, ela muda, o governo mexe nisso o tempo todo, o governo mexe muito. Por exemplo, eu fiz uma consulta recente, sabe aquela taxa fixa, né? Aquela taxa de juros travada, que o governo tanto alardeou aí, a informação que eu tive é que não estava disponível. Entendeu? Então, o financiamento é uma coisa mais complexa, o negócio à vista ele fica muito simples. O financiamento a gente tem coisas que saem um pouco do controle da gente, mas a mensagem que eu queria deixar aqui para encerrar é que olhem tudo, confiram tudo, se preparem para fazer sozinhos ou usem uma assessoria. E aí, como eu sempre falo, não estou falando para me contratar, não. Tem situação que não sou eu, tem situação que eu vou indicar um advogado, tem situação que eu vou indicar um despachante, tem situação que eu vou falar assim, ó, não tá legal então não? Então tá, vamos fazer com outro correspondente bancário, né? Ou vamos ver se o gerente ele assume e faz isso dentro da agência. Vamos ver se ele primariza isso, já que deu pepino. Vamos ver se o gerente assume esse BO aí e faz isso tudo dentro do banco, já que a coisa já se enrolou, entendeu? Então a gente tem que conversar, saber onde que a gente está pisando, a gente tem que estudar. Quem não quer estudar muito, estude um pouquinho, mas aí você vai gastar alguma coisa para contratar alguém para não te deixar entrar em roubadas. E mais, às vezes as roubadas vão acontecer, tá certo? Quando as roubadas acontecerem, o seu plano de arrematação, ele tem que ter margem para isso, entendeu? Então, ele tem que ter uma margem para você falar assim, pô, cara, eu imaginei que eu ia ganhar 200 mil, deu merda, ganhei 190, entendeu? Então, resumindo, eu estou dando risada dessa história, porque essa semana eu dei muito esporro, entendeu? Essa semana eu tive que pegar muito pesado, então isso desgasta a gente. Mas aí quando você senta e revê os números, eu estou muito tranquilo nessa situação, estou muito tranquilo. Para você ter ideia, essa situação é tão tranquila que uma situação que foi colocada para o gerente é o seguinte, se a gente não conseguir solução desse negócio,
nenhuma solução, se a coisa realmente agarrar, a gente vai cancelar esse contrato, a gente vai fazer esse distrato, o que quer que seja, e esse imóvel vai ser pago à vista. E aí depois a gente vai brigar por isso. Por quê? Porque quem está concedendo crédito, ele se coloca do lado do balcão, que é do lado de quem está com dinheiro. Então ele tenta oprimir quem está do lado de lá. Quando você está lidando com alguém que precisa desesperadamente daquele dinheiro, a pessoa tende a recuar, entendeu? Vou dar um exemplo simples para vocês entenderem. Uma pessoa vai lá comprar um celular que custa R$2.000 para dar de presente para a esposa no Dia das Mães, tá certo? E a pessoa não tem condição financeira de comprar aquele celular à vista, né? E aí, o comerciante, às vezes, ele não tem certeza disso, mas às vezes, pelos dados da pessoa, ele faz ali, ele vê que a renda é baixa, ele vê que tem endividamento, ele não tem a certeza absoluta, mas ele percebe que tem uma chance muito grande daquele negócio só ser viável, financiado e financiado a perder de vista ainda. O que o comerciante faz? Ele força o negócio, ele joga a taxa máxima que ele conseguir. Então, talvez ele poderia fazer aquela venda ali com uma taxa de 10% ao ano, ele joga 40%. E para resolver isso, ele dilui aquilo ao longo do tempo e fala, não, mas a sua prestação vai ser só de R$ 99,90. Entendeu? Então, quando você está do lado do balcão que você está tomando crédito, você entra na negociação de uma maneira inferiorizada. Se você precisa daquilo, você tá morrendo pelaquilo, você vai ter que se sujeitar a tudo. Não é o nosso caso. Entendeu? O nosso caso, a gente estuda, a gente trabalha, a gente presta assessoria, a gente conversa com o cliente, faz um plano prévio, traça cenários, entendeu? Então, quando começa a aparecer pepinos desse, como eu falei, quando a prefeitura chega e cobra um ITBI de 10 mil, quando ela deveria cobrar 5, ela não nos surpreende. A gente já sabe que esse país não é sério, entendeu? A gente tenta, a gente vai recorrer, a gente vai usar de todos os recursos, mas a gente sabe que a gente não tem certeza de nada, nós não temos segurança jurídica nesse país. Mas o nosso plano já previu que isso poderia acontecer, entendeu? Então a gente fica numa situação muito confortável, tá? Então eu gosto de fazer às vezes as lives aqui com as frutas, né? Eu pensei que hoje não tinha abacaxi em casa, tem, tá até partido já, tá, pessoal? Então essa semana foi a semana do abacaxi. Essa semana a gente teve essa situação, está bem encaminhada, o nosso plano contempla isso, então em grandes números isso não muda nada, mas ninguém está aí para perder dinheiro, né? Para jogar dinheiro no ralo em cima de coisas que foram feitas sem qualidade. Tá? Então qual que é a ideia? É uma coisa meio que difícil, mas na prática é transformar aquele abacaxi ali num suco de abacaxi, num sorvete de abacaxi, ou para quem gosta de outra fruta, vamos transformar aquele abacaxi aqui numa maçãzinha argentina, tá certo? Que é mais docinha, que não ataca o estômago, né? Então é isso, pessoal. Vou encerrar por aqui para a gente deixar um caso bem real, um caso que está quentinho, um caso que não terminou, com números inclusive, tá? Eu só estou preservando aqui o nome das pessoas e o nome das instituições, que eu acho que a gente precisa fazer isso, porque fazendo isso a gente tem liberdade para abrir mais o caso, entendeu? Para a gente tecnicamente analisar e ver. Eu, inclusive, em conversa com essa gerente, depois que eu expliquei e argumentei em cima de legislação, coloquei meu ponto de vista, ela me falou o seguinte, eu não conheço muito dessa questão de leilão não, mas eu acho que você está certo. Então, na verdade, o que aconteceu? A gerente, ela deu razão para o pedido, porque o normal era ela ficar do lado do correspondente, que é o terceirizado dela, né? E que no fundo está trazendo dinheiro para a agência dela, vai aumentar o lucro da agência dela, só que ela percebeu que ela estava conversando com alguém que tem algum conhecimento e na dúvida ela não quis tomar uma postura radical, né? Uma postura irredutível. No primeiro momento sim, ela falou não, mas a gente tem que estar acostumado na vida a ouvir não, e às vezes não aceitar esse não simplesmente. É o famoso não por quê? Por que não? Ah, não, por quê? Porque é padrão? Padrão não é resposta. Não, é assim, tá. É assim baseado em qual lei ou em qual regulamento? Ah, não, é baseado numa lei federal. A senhora poderia ver para mim o número dessa lei? Né? Ah, não, é baseado num regimento interno. Eu posso ter acesso a esse regimento ou ele é fechado? Tá? E aí, quando você fala algumas palavras-chave,
você às vezes muda um pouquinho a coisa, ou seja, quando você pega um negócio que você está tomando crédito e você fala que talvez você não queira o crédito mais, o que acontece? Primeiro que você tem condição de fazer, condição financeira de fazer aquele negócio sem depender do crédito. Então isso já dá uma porrada. Segundo, para a instituição isso é ruim, é um produto a menos que ele está vendendo, né? O leilão, o banco está resolvendo um problema. O financiamento, ele está fazendo um excelente negócio. Porque por mais baixas que sejam as taxas que a gente tem hoje, ainda estão entre as maiores do mundo. Tá certo? Então os bancos ganham muito dinheiro. Então um banco não quer perder um financiamento. Tá? O financiamento ele dá dinheiro em cima de taxa de juros, ele dá dinheiro em cima da seguradora, que geralmente é do próprio banco ou de um parceiro do banco, ele dá dinheiro para o correspondente bancário, ele ajuda o gerente a bater meta, então ele traz um monte de... Ele ajuda na participação nos lucros dos empregados, do próprio gerente, do variável dele. Então a gente tem que entender que a gente tem que tentar virar a mesa. Entendeu? No caso da pessoa que está comprando para moradia, às vezes ela não tem tanta condição, dependendo da condição financeira dela, às vezes ela está muito exprimida, está encaixando no orçamento, a coisa está apertada e aí ela acaba tendo que engolir um monte de sapo. No caso do investidor, o investidor tem que perceber, tem que ter isso em mente e a gente ajuda nesse entendimento de aqui a bola está com você, meu amigo, você que define, tá? Então, desde o início a gente já olha, pô, esse negócio ele só sai financiado ou ele pode sair à vista? Não, esse negócio sai à vista também. Então, ok. Então, estamos mais tranquilos. Não vou precisar ficar me rebaixando para banco. Tá? Se o banco chega numa condição que a gente não der acordo, eu falo, não quero financiamento. Quanto que é? Vamos quitar esse negócio agora. Vamos quitar esse negócio agora e a gente já vai para a ouvidoria, a gente já vai para a justiça, ou a gente já vai para uma reclamação, a gente já vai... Né? Ou simplesmente, dependendo do que acontecer, a gente nem vai fazer nada disso. Né? Às vezes os valores podem não ser relevantes, às vezes pode não valer a pena, depende do perfil de cada pessoa. Simplesmente, tá, não quero mais o seu financiamento, vamos fazer esse negócio à vista, foi um prazer te conhecer. E provavelmente da próxima vez eu vou procurar outra instituição. Tá certo? Eu vou encerrar por aqui, pessoal. Eu optei por não responder as perguntas aí, porque o assunto, né, é um pouco complexo para a gente não perder essa linha de raciocínio. Deixa eu ver se dá para olhar alguma coisa aqui para responder rapidamente. O Cristiano falou, falando em avaliação, não raro acontece de deixar um imóvel de leilão pelo preço de mercado e acaba vendendo. Isso, exatamente, né? Eu falo muito disso, cuidado com a avaliação. Avaliação não é ciência exata, né? Existe uma série de situações que a gente precisa tomar cuidado com a avaliação imobiliária, tá? A avaliação que vale é a sua avaliação ou a avaliação de quem você contratou para fazer para você, do seu ponto de vista. Se eu quero comprar um imóvel para vender ele em 6 meses, a avaliação é uma. Se eu posso esperar 5 anos, a avaliação é outra. Tá? Eu penso assim. Pessoas pensam diferentes. Eu penso assim. Se eu vou comprar esse imóvel, mas eu preciso desesperadamente vendê-lo o mais rápido possível, eu tenho que ser mais conservador na avaliação. Se eu estou numa situação que eu posso optar e posso falar, não, vou segurar um pouco mais, vou fazer as contas aqui, ver se vale a pena, eu posso comprar tanto à vista quanto financiado, então eu fico numa situação favorável. Se eu estou apertadinho ali, pessoal, tem que tomar mais cuidado, tá? Então, o que eu quis mostrar para vocês? Que, vamos colocar aí, de uma margem bruta de 135 para a mais otimista 300, né? Então vai dar 165. Vamos tirar 65, vamos deixar só 100, tá? De uma margem de 100, se a gente tiver um problema de 3, 4 mil reais, isso não muda o jogo. O jogo está ganho do mesmo jeito. Agora, não é por isso que a gente vai ficar dando dinheiro para banco, dando dinheiro para correspondente, dando dinheiro para A, B e C, sem motivo. Uma coisa é você pagar por um serviço devido. Outra coisa é você rasgar dinheiro. Então, não estamos aqui para rasgar dinheiro, tá? Vamos falar mais aqui, vamos lá, ver mais alguma coisa. Mas antes nunca haviam cobrado, claro que estão superfaturando. Eu cheguei a pesquisar, pessoal, na internet rapidamente, e eu achei essa taxa descrita na internet exatamente com esse valor. Você sabe o que isso quer dizer? Nada.
Isso não quer dizer nada, porque como eu falei, os bancos criam uma cesta de taxas. Então você pode criar 10 taxas de avaliação, tá certo? Tem uma taxa que você usa que custa 750, você pode criar uma taxa de 10 mil reais. E aí tem que ver primeiro se você pode usar essa taxa e em qual situação que você vai usar essa taxa. Tá certo? Então, às vezes, em uma outra situação, talvez você possa usar essa taxa. Vou dar um exemplo muito simples aqui. Uma coisa é eu avaliar um apartamento de 100, 200 metros quadrados, tá certo? Outra coisa é eu avaliar um prédio comercial de 30 andares, tá certo? Entendeu o que eu estou querendo dizer? Então, o fato dessa taxa existir, do valor ser esse, não quer dizer nada, porque precisa definir a que ela se refere e, mais do que isso, ela se aplica ao leilão? E eu acredito que não. E caso ela se aplique ao leilão, eu acredito que o valor deveria ser R$ 750 reais, e não R$ 3.100 reais. Mas, no meu entendimento, o valor é zero, tá certo? O valor é zero dessa taxa, porque o imóvel é avaliado dentro do processo do leilão. E mesmo que esse laudo vença, que normalmente esses laudos, se eu não me engano, eles têm a validade de 2 anos. Mesmo que esse laudo vença e o banco precise fazer esse laudo de novo, isso é uma questão interna. Tá certo? Isso é uma questão interna do banco e esses custos internos eles estão embutidos, porque senão eu vou sentar com o gerente para assinar um contrato e ele vai falar assim, eu vou te cobrar R$ 10 do ar-condicionado que está ligado aqui, a energia elétrica dele, mais 2 do cafezinho que você tomou, né? Então, eu acho que cabe a gente questionar e eu acho que uma coisa boa nisso é a gente vai forçar o mercado a ser melhor, a ser mais profissional e os entes do mercado que não responderem, a gente vai começar a meio que desprezá-los. Então, assim, a gente pode escolher o assessor de investimento que a gente usa, a gente pode escolher o corretor que a gente usa, a gente pode escolher o correspondente bancário, a gente pode escolher o leilão que a gente entra. Tem gente que gosta mais do banco A, do banco B, tem gente que gosta mais do judicial, do tribunal A, do tribunal B, tem gente que gosta mais à vista, outros gostam financiado. Então, tem mercado para tudo. A gente tem que ser profissional, tem que saber onde a gente está se metendo. Ver se tem mais alguma coisa para a gente encerrar. Acho que morreu. Tá, pessoal? Então, eu vou agradecer, vou encerrar por aqui. Hoje é sexta-feira, né? Então, vamos relaxar um pouquinho aí, mas tá tranquilo, tá? E aí, se desdobrando, eu acredito que na semana que vem isso se resolva, tá? E se resolvendo, a gente faz uma live para contar o desfecho. Se não resolver ficar nesse banho-maria, até eu não vou fazer live sobre esse assunto, então vamos esperar andar. Se tiver alguma coisa no meio do caminho relevante, aí a gente faz de novo, tá? Mas eu imagino que até lá para quinta-feira da semana que vem, alguma coisa assim, tem uma chance disso se resolver, apesar de que a gente está dependendo de uma coisa que eu não gosto, que é a análise do departamento jurídico do banco. Então, ficou na mão lá do banco essa análise. Então, teoricamente, eles podem demorar a definir isso, né? Segundo a gerente, não vão demorar, deve ser rápida essa análise. Vamos aguardar aí para a gente ver o que vai acontecer. E semana que vem eu desdobro para vocês. Daqui a pouquinho esse vídeo está no IGTV aí, para quem chegou aí a Vive, o pessoal que chegou mais no final. Rever aí, a gente está falando de problemas com financiamento, taxas abusivas, procedimentos errados, coisas que talvez até vão parar na justiça, espero que não, tá? Mas o plano de arrematação tá bom, suporta tudo isso aí sem problema, tá certo? Vou ficando por aqui, pessoal. Marcelo Caetano, investidor brasileiro, IB Leilões, assessoria e treinamento em leilões. Link lá na bio, tá certo? Grande abraço para vocês, boa sexta-feira. Vamos ver qual que é a live do dia na sexta-feira, costuma ser fraco de live, né? Vamos ver o que tem hoje aí. Semana passada arrebentou com o Skank, né? Vamos ver o que tem hoje aí. Não deve ter grandes coisas não. Talvez amanhã seja melhor. Grande abraço.